E aí pessoal, o professor Fernando Bertoncini aqui. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Aula 3 de cálculos estequiométricos, tá? E no caso agora, ó, é o caso 3, massa versus volume. Então aqui ele pode dar a massa e pedir o volume, ou ele pode dar o volume e pedir a massa. Primeiro caso foi massa versus massa, segundo caso volume versus volume, agora estou misturando, né? Massa versus volume no caso 3, tá ok? Vamos lá então, vou sair aqui um pouquinho para ler o exercício com vocês, para vocês copiarem. Olha lá. Calcule o volume de gás carbônico obtido na CNTP pela calcinação de 400 gramas de carbonato de cálcio. Aí deu os dados, né? Massas molares em gramas por mol. Carbono 12, oxigênio 16, cálcio 40 e também deu volume molar 22,4 mol por litro, que nós vamos usar para calcular o volume do gás carbônico. Então, ok, pessoal? Vamos lá então. Pausou aí, né? Copia o exercício para a gente fazer. De novo, olha lá. Equação química, depois fazer o balanceamento, finalmente regra de 3. Nesse caso, pessoal, ele não deu a equação, né? Como eu disse para vocês, tem exercícios que ele não dá a reação. Então nós vamos ter que ler o problema e através do problema a gente tirar os dados para montar a equação. Então eu já vi, ó, calcule o volume de gás carbônico obtido. Então vai obter o gás carbônico, que é o CO2. A partir do carbonato de cálcio. Não sei se vocês lembram a formulinha do carbonato de cálcio. Quem não lembra, precisa assistir aquela videoaula dos sais. Lá tem os principais sais, tá bom? Então, carbonato de cálcio é o CaCO3, dando gás carbônico mais CaO, que é o óxido de cálcio. Uma equação que sempre cai no vestibular, é muito importante saber essa equação, tá? Então, através do enunciado, eu tirei lá o carbonato de cálcio, sofre a calcinação, produzindo gás carbônico e óxido de cálcio. Muito importante, né? Algumas reações, igual da produção da amônia, é muito bom saber também, né? Da produção da amônia, que é N2 mais H2, dando NH3, né? Fazer o balanceamento e tudo mais. Então aqui, tirei a equação química do problema. Ah, professor, mas ali não falava do CaO. É uma equação que a gente precisa saber. Mas aqui eu tenho CaCO3, tirando o CO2 vai sobrar o CaO, que está aqui, que é o óxido de cálcio. Então, primeira etapa, equação química, ok, beleza? Segunda etapa, balancear a equação. Vamos lá, ó. Um cálcio nos reagentes, um cálcio nos produtos. Um carbono nos reagentes, um carbono também nos produtos. 3 oxigênios nos reagentes, 2 com mais 3 oxigênios nos produtos. Professor, essa equação já está balanceada. Verdade, essa equação já está balanceada. Ok? Agora vamos ler o problema para ver aonde está a pergunta e aonde está o dado da questão. E a gente vai montar aqui na segunda linha, como sempre, tá bom? Então vamos lá. Calcule o volume de gás carbônico. Então você vem aqui debaixo do gás carbônico e coloca o volume, que é a pergunta, né? Agora é massa, volume. Ele pode te dar a massa e perguntar o volume, ou ele pode te dar o volume e perguntar a massa. Então, volume debaixo do gás carbônico, que é a pergunta. A partir de 400 gramas de carbonato de cálcio, está aqui o carbonato de cálcio. Então, a gente vem aqui e coloca 400 gramas. Agora vem a questão. Olha lá, por isso que eu sempre peço para começar da segunda linha, que é onde está a pergunta e o dado da questão. Por quê? Se aqui está massa, gente, aqui em cima a gente tem que colocar em massa. Se aqui está o volume, aqui a gente coloca o volume. Professor, cadê os números do balanceamento? É porque é 1, 1 e 1. Aí não precisa colocar. Beleza, pessoal? Ótimo. Então agora aqui, ó,
vamos colocar a primeira linha. Como uma observação, aqui sempre é em gramas, porque a massa molar é dada em gramas por mol. Professor, se ele tivesse dado em quilos aqui, a gente passava esse valor para gramas. Então, se aqui vai estar em gramas, aqui tem que estar em gramas. E aqui o volume, a gente sabe que o volume molar é 22,4, então o volume vai sair em litros. Então, atenção. Se aqui está em gramas, aqui em cima está em gramas. Então, aqui tem que estar em gramas. Se ele colocar em quilos, eu passo esse valor aqui para gramas. Porque na primeira linha, a massa sempre estará em gramas. Então, vamos lá. Como que eu faço para obter essa massa aqui? Ele deu para a gente, ó, carbono vale 12, oxigênio 16 e o cálcio vale 40. Lembra que nós estudamos para calcular a massa molar? A gente está toda hora ocupando aqui nos cálculos estequiométricos. Então vamos lá. Quantos cálcios eu tenho aqui? Eu tenho um cálcio, eu tenho um carbono e eu tenho 3 oxigênios. E eu vejo quanto vale cada um. Ó, 1 vezes. Quanto vale cada cálcio? 40. Então ficou 1 vezes 40, que dá 40. Quanto vale cada carbono? 12. Então vai ficar 1 vezes 12, que dá 12. Quanto vale cada oxigênio? 3. 3 é 3 oxigênio. Cada oxigênio vale 16. Então 3 vezes 16 dá 48. Somando isso tudo deu 100 gramas por mol. Então é esse valor que eu vou colocar aqui, ó. 100 gramas. Por isso que eu falei para vocês, aqui na primeira linha sempre vai sair em gramas. Se aqui tiver em quilos ou em toneladas, você transforma. Você só não vai transformar se for massa versus massa, aí não precisa. Mas quando é massa versus volume ou massa versus qualquer outra coisa que vem aqui, mols, moléculas, sempre eu tenho que deixar sempre os dois aqui em gramas. Ok, pessoal? E aqui em cima, professor, eu vou pôr 1 litro? Não. Agora, quando eu trabalho com massa e volume, eu tenho que trabalhar com volume molar. Então, aqui eu vou colocar 22,4 litros. Quando é volume, aí sim colocava 1 litro e 1 litro. Mas aqui não. Quando eu estou trabalhando com massa, ele dá o volume molar, a gente vai trabalhar com o volume molar. Beleza, pessoal? Então, só fazendo uma observação aqui. Ele deu a massa, 400 gramas. Então, eu coloquei aqui em vermelho o dado da questão. E a pergunta é qual o volume de gás carbônico. Se aqui embaixo é massa, aqui em cima tem que ser massa. Se aqui embaixo é volume, aqui em cima também tem que ser volume. Não vai me colocar a massa do gás carbônico aqui, viu, gente? Porque agora eu estou falando volume, massa, massa. Professor, pode? Pode. É o terceiro caso, ó, massa versus volume. Tá ok, pessoal? Então, feito isso, né? Pegou a equação química, feito o balanceamento, montou a regra de 3, agora é só fazer as continhas aqui. Vai ficar 100 vezes V, vai ficar 400 vezes 22,4. 400 vezes 22,4, então você faz assim, ó, 400 vezes 22,4, você já pode fazer a continha, ou você passa dividindo por 100, por quê? Porque aí eu cortei esses dois zeros, aí ficou 4 vezes 22,4, que deu 89,6 litros de CO2. Então, pessoal, tá aqui, ó, eu calculei o volume de gás carbônico. Só para a gente rever isso, quando é massa versus volume, uma parte da regra de 3 vai ficar em massa, uma parte da regra de 3 vai ficar em volume. Isso que é importante a gente perceber. E como eu falei para vocês, se aqui sempre vai ser gramas na primeira linha, a segunda linha tem que ser em gramas. Professor, mas já está em gramas, está tudo certo, está tudo certo.
Mas se ele tivesse colocado em quilos aqui, eu precisaria passar esse valor para gramas. Não posso trabalhar com unidades diferentes, porque agora eu estou massa versus volume. Tem que ser unidades correspondentes. E toda vez agora que você perceber que ele deu volume molar, ele está misturando, né, massa versus volume. Aqui eu não posso simplesmente pôr 1 litro, porque o volume molar de 1 aqui é o 22,4 litros. Então agora, né, no finalzinho aqui eu só fiz as continhas, né, a regra em X ali, e cheguei no volume do gás carbônico, tá? Então esse foi o primeiro exemplo do caso 3. Ele deu a massa e perguntou o volume. Ok, pessoal? Então já eu volto no segundo caso. Segundo exemplo do terceiro caso. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, vamos para o segundo então? Segundo exemplo do caso 3. Esse é um pouquinho diferente, vocês vão perceber. Ele deu a equação CH4 mais O2 dando CO2 mais água. Aí ele falou assim, ó, qual o volume de CO2 medido a 27 graus em 1 atm produzido pela combustão de 960 gramas de metano é? Deu as alternativas, olha lá, 60 litros, deu o B, que é 1.620 litros, C, 1.344 litros, D, 1.476 litros e 960 litros. Deu os dados também pra gente, ó, massa molar do CH4 igual a 16 gramas por mol, CH4 é o gás metano, e a constante universal dos gases, R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E aí vem a pergunta de vocês, né? Professor, é massa vezes volume mesmo? É massa versus volume. Ele perguntou o volume e deu uma massa. Só que não é mais na CNTP. Não é mais o volume molar que a gente vai usar, o 22,4. Por quê? Porque agora a temperatura está 27 graus Celsius em 1 atm. E ele deu, ó, o R dos gases, né? Porque ele quer saber qual o volume do gás carbônico produzido por essa combustão. Então vocês vão lembrar aqui que nós estudamos os gases, que a gente estudava lá, ó. Que a gente estudou essa fórmula. P vezes N, R vezes T. Eu até brinquei com vocês, ó. Para vestibular nunca rezei tanto. Professor, mas ele quer o volume, mas vamos ver o que a gente tem. Tá bom, vamos ver o que a gente tem para saber o que a gente vai calcular para a gente chegar nesse volume. Tá? Então estou começando do fim para o começo. Professor, mas é cálculo estequiométrico? É, vocês vão perceber que é. Mas e a equação química? Tá aqui. Professor, mas depois tem que balancear e fazer a regra de 3? Exatamente isso. Mas eu percebi que ele deu outras condições sem ser CNTP, que é 22,4 volume molar. Quando ele dá o volume molar, a gente já coloca na reação. Mas quando ele quer o volume e não deu as condições da CNTP, eu preciso pegar essa fórmula aqui, para vestibular nunca rezei tanto, para achar o volume. Então vamos lá. Qual é a pressão? Pressão é 1. Tá aqui, ó, 1 atm. Qual o volume? Não sei. Qual é o N? N é o número de mols. Também não sei. O R eu sei? Sei, 0,082. Tá aqui, ó. E ó, ATM vezes litro. Então o volume vai sair em litro, porque a pressão já está em atmosfera, ATM. Mol vezes Kelvin. Ah, professor, a temperatura está em Celsius. Eu não posso colocar em Celsius. Aqui tá a dica, ó. Deixa eu pôr esse K melhor aqui, ó. Kelvin. Então eu tenho que passar essa temperatura para Kelvin. Vocês lembram como faz para passar Celsius para Kelvin? Lembraram? É só somar 273. Então aqui vai dar 300 Kelvin. Então eu venho aqui e coloco 300 Kelvin. Ah, professor, então se ele quer o volume, eu preciso então, para achar o volume aqui, achar o número de mols. Ah, professor, então eu vou ter uma relação ali na equação, não massa-volume, sim massa-mol. É verdade, mas está enquadrado aqui, porque ele deu a massa e quer o volume. Mas para achar o volume, eu preciso achar o número de mols.
Senhor, como é que eu vou fazer isso? Calma que a gente vai fazer. Olha lá. Eu tenho a equaçãozinha. CH4 mais O2 dando CO2 mais água. Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar a equação química. Segunda, balanceamento. Vamos balancear a equação. Um carbono, tá certo? Aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2, então vamos colocar um 2 aqui. Aqui eu tenho 2 oxigênios, e nos produtos 2 com 2, 4 oxigênios, então eu vou colocar aqui 2. Coloquei a equação, fiz o balanceamento, agora eu vou trabalhar com regra de 3. Olha só o que eu vou precisar fazer ali. Professor, ali na equação eu vou pôr volume debaixo do CO2? Não, porque não é na CNTP. Se fosse na CNTP, ele te dá volume molar, eu fazia igual ao primeiro exemplo. Agora aqui não. Aqui eu vou colocar N, números de mols. Eu vou achar o N, que é o número de mols do CO2, para substituir aqui e achar o volume. Professor, se aqui é número de mols, aqui também vai ter que ser mols. Exatamente isso. Por isso que eu monto a segunda linha. E o que ele deu? Ele deu 960 gramas de metano. Quem é o metano? CH4. Então eu venho aqui e coloco 960 gramas. Então preste atenção. Ele quer o volume de CO2. Não posso pôr volume aqui, porque as condições não é CNTP. Se as condições não é CNTP, eu vou ter que usar essa daqui para vestibular nunca rejeitante. E a dica já está na questão. Ele te deu o valor de R. Se ele te deu o valor de R, é uma dica já da questão. Professor, mas como é que eu vou pôr mols aqui em cima? É só você pegar o número que está aqui, ó. Quando não tem nada ali, é 1 mol. E ali, professor, CH4, ele já deu pra gente a massa molar de CH4, que é 16 gramas. Então, a diferença desse exercício dos outros é que as condições não estão na CNTP. Então, não posso usar o 22,4 e nem aquele lance de volume que eu já pego direto e transformo em litro. Eu vou precisar achar o número de mols primeiro, para depois achar o volume. Professor, então esse aqui já é um outro caso? É um outro caso, mas que a gente já está usando aqui. Que eu tenho que achar o mols na estequiometria da reação. Então vamos fazer as continhas aqui, ó. Vai ficar 16 vezes N, 960 vezes 1. Então vai dar 960 sobre 16. Eu cheguei no número de mols de 60 mols. Aí, olha que legal. Eu encontrando o número de mols aqui, agora eu substituo. 1 vezes V é V, vai ficar 60, vezes 0,082, vezes 300. Essa conta deu 1.476 litros de gás carbônico ou de dióxido de carbono. Esse é um pouco diferente, vocês perceberam? Por quê? Porque eu não consegui achar o volume direto, porque ele não trabalhou com as condições da CNTP. Ele trabalhou com 27 graus e 1 atm. Então, se ele está trabalhando com condições diferentes, eu não consigo achar o volume direto na equação. E sim através do para-vestibular nunca rejeitando. Professor, mas é massa volume. Eu sei, ele deu em massa e a pergunta está em volume, mas eu não consigo fazer direto. Então, quando eu coloquei a fórmula aqui, a minha pergunta é sobre o volume, mas eu também não tinha o número de mols. Recorri à equação estequiométrica, coloquei os dados da questão aqui e percebi que eu tinha que achar o número de mols. Então, achei o número de mols do gás carbônico através dessa estequiometria da reação, substituí aqui e achei o volume. Entenderam, pessoal? Então, esse é um tipo de exercício diferente que cai no seu vestibular. E no caso aqui, ó,
deu a alternativa D de dado. Então esse foi o terceiro caso, a nossa aula 3, massa versus volume, deu os dois tipos de exercício que mais cai quando tem massa e volume. E nesse caso aqui, a gente precisou lembrar da equação geral dos gases. Beleza, pessoal? Tá aí ó, a lousa inteira para vocês tirarem um print aí ou parar a aula para copiar o exercício. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima aula. Bons estudos!